Agora que nós já entendemos a fórmula da média e que já preparamos o nosso notebook, vamos finalmente fazer a nossa programação em Python. Agora, finalmente, vamos fazer a nossa implementação em Python. Primeiramente, vamos implementar como se a gente não soubesse nenhuma função Python, tá certo? Não vai ser o ideal, mas para começar, a gente vai fazer dessa forma, a gente já revisa algumas coisas de programação, né? Ou se você não souber nada de programação, vai ser uma oportunidade de dar uma primeira, de ter um primeiro contato. Nós podemos ver aqui, se a gente for ler esse somatório, que está igual ó, na primeira fórmula ou na segunda, o que ele diz? Eu quero somar várias parcelas, xi, certo? De igual a 1 até n. Então, para i igual a 1 até n, eu quero somar xi. Então, xi vai mudando o valor o i vai mudando o valor, né? De 1 até o máximo. E depois eu quero tudo isso somado. Vamos implementar só o somatório. Eu vou mostrar aqui o processo de programação, onde eu vou corrigindo os erros à medida que eles forem aparecendo. Então, eu vou escrever o código da maneira que eu acho. Primeira ideia que me vem na cabeça, certo? Lógico que eu já tenho um script, eu já fiz antes, mas eu vou tentar simular o processo de programação para deixar vocês também familiarizados com isso, para não dar a impressão de que na primeira vez que você faz, tudo tem que estar funcionando, tá bom? Então vamos ficar atento aqui a cada passo. Eu recomendo que você veja o vídeo inteiro e depois reveja o vídeo repetindo todos os nossos passos, tá? Inclusive onde tá os erros para você conseguir localizar os erros na sua atividade também, tá? Como a gente está usando o Google Colab, se você fizer no Google Colab, você vai ter a experiência exata, né? Exatamente igual a essa que a gente está tendo aqui. Então, não é para dar nada errado, porque o computador que está sendo utilizado é o da Google. Não esqueça disso, tá? Não é o seu computador que está fazendo a operação. Então, vamos lá? Então, o que foi que a gente disse, né? Eu vou copiar aqui para a gente tentar transformar, né? Para igual a 1 até n, faça, né? Aí aqui eu vou indentar. Você indenta botando maior ou igual. Aqui é texto, tá, pessoal? Não é necessário fazer essa parte de texto, mas é só para ficar didático. Então, somatório, só o somatório, né? Para i igual a 1 até n, faça, acrescente xi, a soma, tá? E aí, colocando agora em pseudocódigo. Não lembro o que é pseudocódigo, não tem problema, não importa não, tá? Eu vou mostrar aqui o que a gente vai precisar. Então, soma, recebe, aí recebe normalmente é uma setinha. Quando a gente está em pseudocódigo, tá? Vou botar uma setinha aqui com menor igual e menos. Então, soma vai receber soma mais x, i. Vou botar aqui logo o colchete, xi. Certo? O que é que isso significa? Então, o de cima está muito, como a gente fala, né? O de baixo é mais interessante. Então, para i de 1 até n, acrescenta x e a soma. Então, o que ele vai fazer? Ele tem soma. Quando ele entrar a primeira vez, ele acrescenta o primeiro x, o x1. Quando ele entrar a segunda vez, acrescenta o x2, a soma. Quando ele entrar a terceira vez, acrescenta o x3, a soma, né? Então, ele vai de 1 até n. Cada vez que ele entrar aqui nesse laço, isso é um laço, né? Você vai acrescentar valores à soma, tá certo? E aqui no de baixo, a gente faz a mesma coisa, só que agora já de uma forma que o computador entende. Então, para você acrescentar a soma, o que é que você faz? Do lado direito é o que ele vai pegar, e do lado esquerdo é onde ele vai atribuir. Então, do lado direito, ele faz o quê? Ele pega a soma, certo? O valor que você já tem na soma, soma com o x e da vez, e depois pega isso e joga dentro de soma, né? Então, na primeira vez que ele entrar, soma não vai ter nada, aí ele vai acrescentar 0 mais x1, ele vai jogar isso dentro de soma, né? E aí, quando ele entrar na segunda vez, ele vai pegar o valor que soma tinha, mais x2, e acrescentar isso em soma, né?
Então ele pega o que está aqui do lado direito e joga para dentro do lado esquerdo. Esse símbolozinho aqui de atribuição, ele muda conforme a linguagem que você está usando, tá? No caso do Python, a atribuição é sinal de igual, a gente vai ver já já. Então, no fim das contas, ele vai somar x1, x2, x3, se forem só 3, né? Então, se for 2, 4 e 6, né? 2, 4 e 6. A primeira vez que ele entrar, soma vai estar com 0 e ele vai somar com 2. Aí vai somar 0 mais 2, dá 2, soma vira 2. Na segunda vez que ele entrar, soma vai ser 2. Só que x2 é 4, então 2 mais 4, 6. Aí soma vai virar 6. Na terceira vez que ele entrar, soma vai ser 6, né? E o x3 é 6 também. Então 6 mais 6, 12. Ele soma aqui e joga dentro de soma. Acabou, chegou em n, no caso aqui eu estou exemplificando como se o n fosse 3. Chegou em n, parou. Basta você pegar o valor de soma, já vai estar com o resultado final disso aqui, tá? Agora, indo ao que interessa, como é que isso funciona no Python? Vamos traduzir aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, for e in, né? Que é em inglês. Eu quero x1, x2, x3. Então, o i, eu vou botar o índice i para variar 1, 2, 3. Certo? 2 pontos. Então, essa aqui é a parte de cima do for. Compare com o que está escrito ali, ó, em português, tá? E em pseudocódigo. Então, agora, ó, soma, recebe. Lembra que isso aqui não é igual, tá? Isso aqui é uma atribuição. Então, a gente pode ler como soma, recebe, soma, mais x, i. Tá? E aqui nós temos o nosso somatório. Aqui nós temos o nosso somatório já prontinho, tá certo? Vamos rodar? A primeira vez que você rodar o Colab, ele vai demorar mais, tá? É normal, é na primeira vez que ele inicializa, certo? Então veja, deu erro, já estava prevendo que desse erro, tá certo? Ele está dizendo que ele não sabe quem é soma. Por que ele está dizendo que ele não sabe quem é soma? Porque o i ele já sabe quem é, né? O i vai variar de 1 até 3. Então, ele entrou a primeira vez, o i é 1. Aí ele entrou aqui. E aí, ele precisa desse lado da direita para poder jogar algo para o lado da esquerda. Quando ele chega nesse lado da direita aqui, a primeira coisa que ele lê é soma. E soma não existe. Certo? Então, para poder somar, precisa ter um valor para soma. Então, a gente inicializa soma com 0. E aqui é um detalhe interessante. O Python ele não exige que você inicialize as variáveis. Ou seja, você não precisa definir qual o tipo e qual o valor inicial de uma variável, a não ser que você vá usar. Certo? E aí, quando você vai usar, você só define o valor dela. Aí ele já define qual é o tipo pelo valor que você colocou. Então, aqui com soma igual a 0, vamos ver agora se vai rodar. Agora ele disse que o problema é no x, ó. Name error. Name x is not defined. Vai ter casos onde essa parte do erro é bem grande, tá? Quando o erro for muito... Quando a lista aqui do erro for muito grande, uma sugestão, né, que você pode seguir é olhar qual é o último erro que tem lá no final. E ir corrigindo, né, do último erro para cima, tá certo? Porque normalmente a parte de cima vai ser algo mais interno, como tá aqui, ó. Ele diz que o problema foi na linha 4, tá certo? Diz onde foi e tal. Só que o mais importante pra gente aqui é saber qual foi o tipo do erro, né? Mas você pode olhar o tipo do erro e a linha. Certo? Então, x não está definido. Então, faltou a gente colocar o x aqui também, né? Soma igual a 0 é só uma variável auxiliar. Mas o x, não. O x é realmente o que a gente quer somar, né? Vou botar aqui igual como a gente botou na aula passada. Eu quero somar 12, 36 e 21 para poder calcular a média depois. E vamos rodar de novo. Opa, deu outro erro agora. Então, com esse outro erro, a gente vai aprender mais uma coisa sobre o Python. Ó, aqui, ó, index error. Esse vai ser um erro relativamente comum. Relativamente não, muito comum, principalmente no começo, tá? Que é o list index out of range, né?
O que é um out of range? Por que ele está fora de faixa, né? Fora do limite? Isso quer dizer que ele procurou um espaço na memória, através do endereço que você deu, da posição que você deu, e essa posição não existe na lista, tá? Esse é um erro bem simples de resolver. O que aconteceu aqui? Eu pedi para ele ir de 1 até 3, certo? Ó, vê que o erro dando 5, né? Por quê? Porque o i pode ir de 1 até 3. Só que o x não tem algum desses valores. Tá certo? E aí, pelo conhecimento de Python, a gente sabe que ele começa com 0, como boa parte das linguagens de programação, né? Por exemplo, VBA começa de 1. Mas mesmo começando de 1, VBA, que é o Visual Studio Visual Basic for Applications, né? O Visual Basic começa de 0. O VBA começa de 1. Mas se você abrir o código, você vai ver que ele começa de 0. Ele só desperdiça aquele espaço de memória. A Microsoft fez isso para não complicar com o Excel, né? Mas é comum as linguagens de programação começarem de 0. Então, se eu quero 3 índices, eu vou ter o índice 0, 1 e 2. E o total de índices vai ser 3. Agora, se não tiver ficado claro alguma coisa que eu falei, vocês podem colocar nos comentários a dúvida, tá? Que eu respondo por lá. Pronto. Agora rodou, certo? Ah, mas não apareceu nada. Lógico que não apareceu porque a gente não pediu para aparecer, tá? O comum é você mandar imprimir a resposta. Então você pode botar aqui um print, soma. Depois dela entrar várias vezes ali, vai ter a resposta final. Eu posso botar print soma, tá? Tem 69. Mas como eu estou no notebook, a última variável que eu coloco, ela é sempre impressa, tá certo? Então lembre disso. A última variável que você coloca numa célula, ela é sempre impressa. Então ficou 69. Agora que eu tenho a soma, como é que eu calculo a média? Vou aproveitar essa mesma célula, tá? Vou deixar essa soma aqui só para a gente ver o que acontece, né? Ela não está no final da célula, tá? A célula é isso aqui. Ela não está no final dessa célula. Como ela não está no final dessa célula, vamos ver o que acontece. Aqui agora eu quero saber a média. A média vai ser a soma dividido pelo total de elementos ali, que é o 3. Roda aqui. Ó, nada foi impresso, né? Por que nada foi impresso? Porque a soma não é a última coisa da linha, então a variável simplesmente escrita aqui no set não é a última coisa da célula, né? Então ela não vai ser impressa. E na linha 9 ele só calculou a média. Se eu quero que ele imprima, eu posso dar um duplo clique aqui, copiar, colar. E aí eu tenho agora ele vai imprimir a média. 23, tá? Aí esse soma aqui não está valendo de nada, né? Agora, mas se eu quiser que ele imprima os dois, aí, se eu botar print, aí ele imprime tudo que eu quiser, certo? Vamos ver como fica agora. Pronto, a soma é 69 e a média é 23. Eu não preciso da soma, vou apagar isso aqui. Agora eu tenho 23. Perceba que nós conseguimos calcular já conseguimos calcular a média, tá? Sem usar nenhuma função do Python. Nem de biblioteca, nem das funções padrões. Nem da biblioteca, nem as funções padrão do Python. Então vamos incrementar agora um pouco o nosso código. A primeira coisa que dá para perceber aqui é que quando eu estou em C ou em Python, eu não preciso colocar a variável de novo aqui fora, tá? A não ser que você não se sinta confortável, mas, né, que você possa acabar esquecendo depois. Mas você sabe que a variável vai ser repetida depois aqui, né? Então você pode colocar aqui, ó, soma mais igual, né? E colocar só o que vai acrescentar. Isso aqui é o equivalente a fazer soma mais igual soma, né? Soma mais igual soma. Isso aqui, desculpe. Isso aqui é equivalente a botar soma igual a soma mais xi, certo? Então, soma mais igual xi é equivalente a soma igual a soma mais xi. Vamos ver se está funcionando? Sempre que você fizer qualquer alteração no código, rode de novo, tá certo? Esses são os chamados baby steps, né? Os passinhos de bebê. Faz uma alteração, roda de novo só para ver se está tudo funcionando. Então aqui, está funcionando. E o que a gente pode fazer mais? Que tem um número 3 aqui, né, incomodando. Vamos botar aqui ele como n. Eu vou botar aqui n igual a 3. E lá embaixo eu vou botar a fórmula já como
N. Tá, roda de novo. Tá funcionando, né? Que eu posso colocar só como N porque eu declarei antes que o N é 3. Tudo funcionando, tranquilo. Então agora vamos tentar transformar isso aqui numa função, tá certo? Então para fazer isso, nós vamos usar def, que é como o Python define as funções, tá certo? E aqui vamos chamar a função de média, certo? Vamos chamar a função de média. E entre parênteses nós colocamos os parâmetros da função. No caso aqui vamos colocar só o x, tá? Então x aqui no caso é a lista de números que eu quero somar, tá bom? Então essa parte de baixo vai ficar tudo dentro da minha função média. Só que a lista de números eu não vou botar aqui, né? Porque o usuário vai definir quem são esses números depois, certo? Só que aqui tem uma coisa, já está amarrado, o n tem que ser 3, porque o nosso i aqui só vai de 0 até 2, né? Só tem 1, 2, 3, então eu não posso trocar isso. Então como ele está amarrado, a gente pode chamar aqui de média de 3 números, né? Certo? Uma maneira de escrever um nome grande de uma função ou de uma variável, sem você desperdiçar muito espaço, você intercala letras minúsculas e maiúsculas, todas você trocar de palavra. Tá? Então, média de 3 números, certo? Fazer isso em vez de usar traço baixo, porque o traço baixo vai esticar os nomes, tá certo? Então, essa é considerada uma boa prática de programação, beleza? Ou seja, não é obrigatório fazer assim, mas se você fizer assim, suas palavras vão ficar menores e você ainda vai conseguir ler. Os seus nomes vão ficar menores e você ainda vai conseguir ler, tá certo? Então aqui só faz para 3, então eu deixei explicitado aqui que é uma média para 3 números, para não me confundir, que ela só faz para 3. Vamos depois deixar isso genérico, tá certo? Mas por enquanto fica assim. E aqui, ó, toda função tem que ter um return. Então não vou dar print aqui. Eu posso até dar print quando a função rodar, mas ela tem que me retornar alguma coisa, né? Normalmente, certo? Então aqui, ó, a função é média 3 números, recebe o x, aí aqui o n soma existe dentro da função, né? Então n igual a 3, soma igual a 0, aí para i de 0 até 2, soma mais igual xi, né? Média igual a soma sobre n e retorna a média. Vamos dar play aqui, aí não aparece nada, é lógico que não vai aparecer nada porque eu tenho que rodar a função. Agora que ela já está funcionando, eu rodo a função aqui só para ela entrar na memória do computador, né? E agora eu posso usar. Aí eu quero fazer a média para aqueles mesmos 3 números lá. Eles são 12, 36 e 21, né? Agora que já existe na memória, olha o que vai acontecer, ó. Média de, ó. Aí eu posso dar um tab aqui que ele completa, tá vendo? Para x. Aí a gente roda. Ele deu 23. Tá certo? E aí, para terminar aqui, para incrementar, a gente agora vai organizar o nosso notebook e vamos colocar o nome de cada seção. A gente vai ver agora uma vantagem de fazer assim. Essa parte aqui é o código. Então eu vou chamar isso aqui de código. Vou botar 3 cerquilhas para ela virar uma seção, uma subseção. E vou chamar isso aqui de código, tá? Dou duplo clique aqui. Chamei de código. E essa seção de baixo eu vou chamar de função que calcula a média de... Vou botar 3 por extenso mesmo, tá? De 3 números. Função que calcula a média de 3 números. Certo? O que aconteceu agora? Olha que o código ganhou uma abinha para baixo, tá vendo? Se eu apertar aqui, ela fecha o código.
então eu posso ficar só com a função embaixo, tá? Que é o que me interessa. O código da função está aqui em cima e o uso dela está aqui embaixo, né? Então eu posso trocar o valor do x e eu posso fazer a média de 3 números sempre que eu quiser. Tá certo? E aí eu não preciso mais disso aqui, ó. Eu posso jogar isso no lixo. Só apertar a latinha do lixo aqui. Então o que é que eu fiquei agora com... Como é que ficou o meu notebook? Vai ficar muito pequeno, né, para ver. Ó, média aritmética, média é dada pela soma dos valores, tal, né? Tem as fórmulas aqui, o código que eu não preciso ficar mostrando e a média aqui embaixo, que eu posso usar sempre que eu quiser. Se eu tiver vários assuntos diferentes aqui dentro, né, eu vou colocar uma cerquilha só, ele vai virar um tópico grande assim, eu posso fechar também o tópico inteiro. E eu fico só com a definição principal e todo o resto fica fechadinho. Dá para perceber que é como se fosse um caderno bem dinâmico, então você pode colocar vários assuntos, né? Toda vez que o assunto envolver matemática de alguma forma, né, que dê para programar os resultados, matemática, estatística, física, você pode escrever e colocando as fórmulas e já ir colocando as funções que resolve. Então essa foi a nossa primeira implementação de fórmulas matemáticas em Python. No próximo vídeo, nós vamos fazer a mesma coisa, só que usando funções que já existem no próprio Python. Para isso a gente vai usar o mesmo notebook, vamos criar uma nova seção e vamos incrementando. Tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.